Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Antônio, professor de Química do Colégio Pedro II, campus Realengo. Hoje estamos aqui para mais uma aula. O tema é substâncias e fórmulas. Então sejam bem-vindos e vamos nessa. Inicialmente, vamos entender um pouco sobre estrutura da matéria. Do ponto de vista macroscópico, ou seja, aquilo que nós enxergamos, a gente sabe que a matéria se apresenta em três estados físicos: o estado sólido, o líquido e o gasoso. Mas e do ponto de vista microscópico, não é mesmo? Ou seja, aquilo que a gente não enxerga. Bem, na verdade, a matéria é formada por moléculas. As moléculas são espécies químicas mais complexas, não é? Que vão ser formadas pela união de outras pequenas partículas que nós chamamos de átomos. Então, tudo que existe na natureza é formado, então, por moléculas. E as moléculas são espécies mais complexas. Veja, os átomos vão se ligar, vão se unir para formar essas espécies mais complexas. E as moléculas vão, então, formar todo tipo de matéria que nós podemos encontrar no universo. Ok? Bem, do ponto de vista de átomos e moléculas, que espécies químicas elas representam, né? Os átomos formam o que chamamos de elementos químicos. Ou seja, as espécies mais simples, elementares, né, do ponto de vista químico. Então, a gente chama de elementos químicos que vão ser formados por átomos. Agora, eu vou representar esses elementos químicos por símbolos. Existem diversos elementos químicos conhecidos. Agora, as moléculas já são uniões de átomos, né? E vão formar espécies que a gente chama de substâncias químicas. Substâncias já são espécies mais elaboradas do que os elementos. Porque, na verdade, nada mais são do que uniões de elementos químicos, né? Uniões de átomos formando moléculas. Bem, então eu vou representar as substâncias químicas por um conjunto de símbolos que a gente chama de fórmulas, ok? Então aqui só uma palhinha para a gente começar a entender isso. Veja que eu tenho aqui dois átomos de um determinado elemento químico cujo símbolo é H. É o elemento químico hidrogênio. Todo mundo já ouviu falar. Veja que esses dois átomos de hidrogênio vão se ligar, vão se unir a um átomo de um outro elemento químico cujo símbolo é O. Esse elemento químico é o oxigênio. Então, da união desses três átomos, surge, então, uma espécie química mais complexa que a gente chama de molécula. Não é? Essa molécula, então, forma uma substância química que todo mundo conhece, é a água. Né? Todo mundo sabe que a molécula de água é formada pela união de dois átomos do elemento hidrogênio com um átomo do elemento oxigênio. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vamos lá. Entenda. Na natureza, eu posso ter dois tipos de matéria bem característicos, né? As substâncias químicas chamadas de substâncias puras, né? Ou as misturas de substâncias, certo? Entenda, a maioria das espécies químicas da natureza, na verdade, são misturas. Veja que aqui eu tenho uma ilustração que mostra para você diversos materiais do nosso cotidiano, né? Dificilmente você tem uma única substância nesses materiais, né? Na verdade, você tem diversas substâncias ali misturadas. São misturas de substâncias, né? Por exemplo, a água que a gente consome no dia a dia, água potável, muitos acham que a água é potável, então é pura. Não, não é não. Na verdade, existem sais minerais que estão dissolvidos na água que nós ingerimos. Então, não é apenas a substância água que está ali, são outras diversas substâncias que estão misturadas, ok? Muito bem, mas isso já fica para um outro papo. Veja, quando a gente trabalha com as substâncias puras, a gente tem que entender que elas apresentam composição química constante. Ou seja, elas são formadas por moléculas quimicamente iguais. Exatamente. Porque as moléculas não representam as substâncias não são formadas por moléculas. Então, se eu tenho um conjunto de moléculas iguais, então, na verdade, eu tenho uma substância pura. Né? Por isso que eu digo que a substância pura tem composição química constante. Por isso, então, que eu vou representá-las por fórmulas, não é isso? E uma outra coisa que vocês também já viram anteriormente, que é a questão das propriedades físicas, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade.
Uma substância pura apresenta propriedades físicas constantes. Então, tem uma temperatura de fusão constante, uma temperatura de ebulição constante e uma densidade também constante. Ok? E que é isso que caracteriza a substância do ponto de vista físico, macroscópico. Ok? Agora, do ponto de vista microscópico, nós já sabemos, né? Veja a substância água, tão importante para nós seres vivos, né? Não existe vida sem água. Então, repare que aqui eu tenho um conjunto de 4 moléculas, tá vendo? Cada uma dessas moléculas é formada pela união de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, são moléculas quimicamente iguais. Então, veja que aqui eu tenho uma substância pura. E aqui eu tenho moléculas de água, da substância água. Veja que a fórmula, então, é H2O, porque veja que ela vai ser formada por 2 átomos do elemento hidrogênio se ligando a um átomo do elemento oxigênio. Ok? Muito bem. Como é que eu vou classificar as substâncias puras? Veja, inicialmente eu mostro aqui para você uma ilustração, né, contendo 1, 2, 3, 4, 5 moléculas quimicamente iguais. Perceberam? Então, cada uma dessas moléculas é formada por esses 2 átomos aqui. Ó. Então, as moléculas são iguais, são rigorosamente iguais. Essa substância aqui é o que nós chamamos de gás hidrogênio. O gás hidrogênio ele é muito usado como combustível de foguetes. É verdade. E eu chamo, então, essa substância, eu classifico essa substância como substância simples. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Agora, nessa outra ilustração, eu tenho 4 moléculas quimicamente iguais também. Veja, nesse caso, eu tenho a substância água, tá? Tão importante para nós. E, dessa vez, é uma substância composta. A classificação é substância composta. Será que dá para você já perceber o porquê? Você está percebendo que cada uma dessas moléculas aqui, do que eu classifiquei como substância simples, o gás hidrogênio, é formada por átomos iguais, tá vendo? Não são átomos iguais em cada molécula. Já na água, os átomos são diferentes em cada molécula, né? Então, isso é que caracteriza o fato de ser uma substância simples ou uma substância composta. Então, veja, uma substância simples é aquela formada por moléculas que contêm átomos do mesmo elemento químico, ou seja, átomos iguais. Beleza? Então, veja, o próprio hidrogênio, que eu acabei de mostrar lá, tá vendo? Olha lá, átomos do mesmo elemento. Então, a fórmula é H2. O oxigênio, que a gente respira, né, que existe no ar que a gente respira, tão importante para nós, é formado por 2 átomos de oxigênio aqui, ó, o átomo O. Tá vendo? Então, a fórmula é O2. Mas entenda, olha que coisa interessante, né? O elemento químico a gente chama de oxigênio, né? E aí forma a substância oxigênio, que é O2. Mas o elemento químico oxigênio, veja que o átomo é o mesmo. Esse átomo vermelho aqui é o átomo do elemento oxigênio. Mas veja que agora houve a união de 3 átomos do elemento oxigênio e não 2. Então agora eu já formei uma outra molécula diferente, né? A molécula O3. E agora o nome da substância simples formada não é oxigênio, e sim ozônio. E todo mundo já ouviu falar no ozônio. O ozônio é importantíssimo para nós, porque ele existe lá na estratosfera da Terra para filtrar os raios ultravioleta do Sol, para não deixar, né, a gente torrar aqui na Terra, né? Então, a proteção da camada de ozônio, né, é muito importante por causa disso. Beleza? Agora, uma substância composta é formada por moléculas que contêm átomos de elementos químicos diferentes. Então, veja os exemplos. A própria água, tá vendo? Eu tenho aqui um exemplo clássico, né, de uma substância composta. Em cada molécula de água, eu tenho a união de 2 átomos do elemento hidrogênio com um átomo do elemento oxigênio. O ácido clorídrico, que é importante no nosso suco gástrico, né, que ajuda a digestão dos alimentos, né, é a molécula HCl, tá vendo? Então, é uma molécula formada pela união de um átomo do elemento hidrogênio com um átomo do elemento cloro, tá? Cl é o símbolo. A sacarose. Quem é a sacarose, galera? A sacarose é o açúcar que a gente consome, o açúcar branco. É um veneno, mas todo mundo gosta, não é verdade? Então, a sacarose é uma molécula muito complexa, muito complexa. Veja que é uma molécula contendo 12 átomos
do elemento carbono, 22 átomos de hidrogênio ligados aos carbonos e 11 átomos de oxigênio também ligados aos carbonos. Veja a complexidade das moléculas de sacarose. Então, todos esses exemplos são exemplos de substâncias compostas. Tá ok? Veja só. Quando a gente fala de fórmulas, a gente precisa entender o conceito de atomicidade. O que é a atomicidade? É o número de átomos que formam a molécula de uma substância. É um conceito muito simples, né? Quando a gente tem substâncias simples, a atomicidade é o próprio índice que vem abaixo do símbolo do elemento. Então, por exemplo, aqui eu tenho a substância simples hidrogênio, né? Cuja fórmula é H2, então é o que eu chamo de molécula diatômica, porque é formada por 2 átomos do elemento hidrogênio, né? Então a atomicidade é 2. Aqui o nitrogênio, né, a molécula do nitrogênio, que é um gás que existe no ar também, né? Veja que também é diatômica, né? Já aqui, ó, a molécula do ozônio, que eu citei anteriormente, é triatômica. O fósforo, o P é fósforo, tá, galera? É o símbolo químico do elemento fósforo, né? O fósforo todo mundo conhece, né? A caixa de fósforo que risca, tá? É feita de fósforo. Veja que é uma molécula tetraatômica, tetra. Então, cada molécula de fósforo tem 4 átomos do elemento. Agora, algumas substâncias simples têm atomicidade indeterminada. É o caso do carbono, né? O carbono é um elemento muito importante. Nossa, o carbono, além dele formar as moléculas que dão origem à vida, né, que são as moléculas que existem nos organismos vivos, ainda podem, por exemplo, formar o grafite. É o grafite que a gente escreve da lapiseira. Só que o grafite é feito de carbono. Só que as moléculas de grafite, na verdade, não são moléculas na acepção do termo, digamos assim, né? O carbono, os átomos de carbono se unem formando estruturas muito complexas que não têm uma atomicidade definida, né? Portanto, eu represento apenas pelo símbolo do elemento C. Mas veja, não só as substâncias simples, mas também as substâncias compostas podem ter atomicidade. Veja que aqui o ácido clorídrico, HCl, é uma molécula diatômica. Só que agora não é uma substância simples, é uma substância composta. Mas se você somar a quantidade de átomos, tem um de hidrogênio e um de cloro. Então são 2 átomos. Deu para entender? O monóxido de carbono, CO, que é aquela fumaça preta que sai dos escapamentos dos ônibus, tá vendo? Olha lá. É uma molécula formada por um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Então é uma molécula diatômica porque ela é formada por 2 átomos, mas não é uma substância simples, é uma substância composta. Ok? Veja. Quais são os tipos de fórmulas que eu posso utilizar para representar as substâncias? Entenda. Os átomos da maioria dos elementos químicos, né, tem raríssimas exceções, tá? E eu vou logo dar um spoiler para você. Na verdade, né, não é nem spoiler, né? Você já viu isso no capítulo anterior de tabela periódica. Lembra dos gases nobres? Os gases nobres são estáveis, né? A gente diz que os gases nobres têm estabilidade, então eles não gostam de se unir com ninguém, né? Eles são metidos à besta, não é? Por que isso, né? Veja, isso tem a ver com os elétrons dos átomos, tá? Na verdade, a maioria dos elementos, eles são inquietos, eles querem se unir com outros átomos. Para quê? Para compartilhar alguns de seus elétrons. Não todos, eles compartilham elétrons, né? E para aí, sim, alcançar uma estabilidade. Então, gente, na natureza, normalmente os átomos, eles são inquietos, eles precisam se unir a outros átomos para que formem moléculas e alcancem estabilidade química. E ao fazer isso, os átomos acabam compartilhando os seus elétrons. É uma maneira deles se unirem a outros átomos, tá certo? E assim surgindo as moléculas, né, das diferentes substâncias químicas que existem na natureza. E mesmo aquelas que nós produzimos em laboratório, claro, né? Veja, então, quando a gente fala de compartilhamento de elétrons, né, e a gente fala de união entre os átomos, isso tem um nome em química, a gente chama de ligações químicas, particularmente chamadas de ligações
covalentes. Por que covalentes? Porque vem do compartilhamento de elétrons, né? E quando eu fizer uma ligação covalente entre dois átomos, né, para formar moléculas, na verdade, eu vou representar essas ligações por traços. E a gente sabe que esses traços representam, então, o compartilhamento de elétrons, né? Normalmente, um elétron de cada átomo, né? E esse par de elétrons é compartilhado, formando, então, uma molécula, né? Agora, isso tudo, gente, depende de quê? Lembra de tabela periódica, né? Existem diversas famílias da tabela, vocês viram anteriormente, né? Então, na verdade, o número de ligações que um átomo pode fazer depende exatamente de sua família na tabela periódica, né? Aqui eu mostro uma tabelinha, tá? Com alguns dos principais elementos que a gente vai utilizar, né? E o número de ligações covalentes que esses átomos podem realizar, né? Então, veja, o carbono é o que mais faz ligações, tá vendo? Ele faz 4 ligações. Cada ligação, lembre-se, vai ser representada por um traço e representa um par de elétrons compartilhado entre dois átomos, tá? O nitrogênio e o fósforo fazem 3. O oxigênio e o enxofre, 2. O hidrogênio só faz uma. O cloro também. Tá? Então, aqui eu só citei alguns exemplos importantes. Vamos agora aplicar isso, né? Quais são os tipos de fórmulas que eu posso representar as substâncias, né? A primeira é o que nós chamamos de fórmula estrutural. Por que dá a impressão de estrutura, né? Quando a gente fala de estrutura, é quando a gente representa, né, as ligações covalentes, né? Ou seja, os traços que são formados entre os átomos que constituem a molécula, né? Então, repare, galera, aqui, por exemplo, ó, veja, o hidrogênio, lembra da tabelinha? Ele só faz uma ligação, né? Então, 2 átomos de hidrogênio, ao se ligarem, né, para alcançarem a tal da estabilidade que eu falei, né, eles só vão fazer um traço, uma ligação, que é um compartilhamento de um par de elétrons, né? Bem, e aí eu chamo de ligação simples. Agora, lembra do oxigênio? Lá na tabelinha que eu apresentei há pouco, o oxigênio ele tem que fazer quantas ligações? 2. Então, se eu unir 2 átomos de oxigênio, eu vou ter que representar 2 traços, 2 ligações, que são 2 compartilhamentos. E aí eu chamo de ligação dupla. E, finalmente, um terceiro exemplo, que é o nitrogênio, né? Lembra, o nitrogênio ele tem que fazer quantas ligações? 3. Então, se eu unir 2 átomos de nitrogênio para formar uma molécula, né, eu vou ter que representar 3 traços, 3 compartilhamentos. Eu chamo de ligação tripla. Então, ligação simples, dupla e tripla. Você compreendeu que todos esses casos mostram substâncias simples? Por quê? Né? Aqui eu vou ter a substância simples, porque a molécula é formada por átomos iguais do mesmo elemento. Aqui também, certo? Agora, existe um outro tipo de fórmula, né, que eu chamo de fórmula molecular. Essa você até já viu anteriormente, né? A fórmula molecular, ela apresenta o número de átomos de cada elemento que constitui a molécula, ou seja, a tal da atomicidade, né? Então, repare, veja que eu vou unir as duas coisas agora, tá? Veja, aqui eu tenho o gás butano. O gás butano é o gás de botijão de cozinha, que todo mundo usa na sua casa, né? Alguns usam o gás butano encanado, outros ainda usam botijão, certo? Mas reparem a fórmula estrutural. Entenda, o carbono, na tabela anterior que eu mostrei para vocês, quantas ligações o carbono tem que realizar? 4. Então, você está percebendo que isso aqui é uma molécula mais complexa, né? Ela é formada por 4 átomos do elemento carbono, né, e 10 átomos do elemento hidrogênio. Sendo que, tá vendo, ó, os hidrogênios se ligam aos carbonos e os carbonos se ligam entre si, né? Mas você está percebendo que cada hidrogênio só faz uma ligação? Na tabela eu mostrei, o hidrogênio só pode fazer uma ligação. E o carbono tem que fazer 4. Então você percebeu que todos os carbonos estão fazendo 4 ligações? Beleza? Está seguindo aquela tabelinha direitinho, né? Então, essa é a fórmula estrutural, que mostra a estrutura da molécula, que mostra as ligações covalentes entre os átomos, ok? Já aqui eu tenho a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela é fria, ela só mostra o quê? A quantidade de átomos de cada elemento, a atomicidade, C4H10. Você percebeu, gente? Então,
Um desafio para vocês. Se por acaso eu dissesse assim, o gás butano é uma substância simples ou composta? Composta, né, galera? Por quê? É formada por átomos de elementos diferentes, né? Carbono e hidrogênio. Beleza. Mas é uma substância composta cuja fórmula molecular é C4H10. Beleza? Beleza. Até aí tudo bem. E se eu perguntasse para você, e qual seria então a fórmula estrutural do gás butano? Será que você seria capaz de cravar essa estrutura aqui, essa fórmula estrutural aqui? É complicado, né, pessoal? Como é que eu ia saber que os carbonos se ligam entre si, que os hidrogênios se ligam aos carbonos? Você percebeu? Moléculas muito complexas, pessoal, é difícil da gente acertar a fórmula estrutural, né? Por quê? Porque fica como dica para vocês. De repente, a gente pode ter fórmulas estruturais até diferentes com os mesmos átomos. Então, claro que ninguém seria obrigado a adivinhar qual é a fórmula estrutural do gás butano, partindo única e exclusivamente da fórmula molecular. Mas veja que existem, então, essas duas maneiras de representar, né, essa substância composta. Beleza, galera? Então, olha, muito obrigado pela atenção. Espero que essa aulinha tenha sido show de bola para vocês e até a próxima.